Olá, seja bem-vindo a mais um curso. Eu sou Fernanda Steffens e agora vamos falar sobre comunicação assertiva no comércio exterior. Então, nós sabemos que a comunicação ela é importante em qualquer área da nossa vida, não só em comércio exterior. Mas hoje a gente vai trazer um pouquinho mais para dentro da nossa rotina aí de Comex no dia a dia. Principalmente nós, né, profissionais do Comex, que lidamos aí com outros países, outras culturas, com diversos prestadores de serviço no meio do caminho. Então, a gente precisa estar muito bem inserido com essa comunicação assertiva, de uma forma clara e objetiva, que consiga passar a mensagem necessária, né? Principalmente para evitar riscos, custos, tudo mais que podem acontecer numa operação. Então, o que é a comunicação? É garantir que o receptor entendeu a mensagem. Mas como assim? É muito comum nas empresas existir o famoso rádio peão, né? Que a gente conhece. O que seriam as mensagens distorcidas. Então, até coloquei para ilustrar aqui uma figurinha, né? Só para divertir um pouquinho, dizendo você vai ser promovido. E a pessoa lá do outro lado entendeu o quê? Você é demitido? E é isso o que acontece muitas vezes na empresa. E principalmente nós que trabalhamos no setor de compra, setor de importação, exportação, é ainda mais complicado porque ali no meio da operação a gente lida com diversas pessoas, né? Nós temos fluxos diferentes para, dependendo do produto, dependendo da origem, dependendo do destino, nós temos uma infinidade de informações. Então a gente precisa saber se comunicar. Então, quais são os elementos da comunicação? Nós temos o emissor, o receptor. O emissor é quem emite a mensagem, o receptor quem recebe, a mensagem, o canal, como vai ser passado, o código e o contexto. Então, tudo isso transforma num fluxo operacional adequado para que o seu processo siga ali de uma forma eficiente. Cada passo desse é necessário a gente entender e aplicar na prática para que não se perca questões importantes durante a operação, durante os procedimentos. Documentar, escrever com clareza, ter certeza que o receptor entendeu a mensagem, porque uma coisa é você falar, outra coisa é a pessoa entender. E a gente é responsável pelo que fala, não pelo que o outro entende. Mas eu fiz um curso de oratória e eu lembro que o orador ensinou que a comunicação, se você comunica uma pessoa e ela não entendeu, a culpa é sua. Porque quem comunica tem que ter certeza que a pessoa entendeu o recado. Porque às vezes é interpretado de uma forma diferente, às vezes o jeito que é falado não é muito claro, e é muito comum, principalmente no ambiente corporativo, a gente ter questões de agressividade, né? Então, a comunicação assertiva, ela é basicamente isso, é você conseguir passar a mensagem de uma forma que não seja agressiva. E aqui eu trouxe um exemplo bem interessante sobre o livro Como Chegar ao Sim, porque a comunicação ela é muito presente na negociação. Então, esse livro ele é bem interessante, ele traz vários cases, e mesmo que ele seja uma questão mais para compras, negociação, ele traz muito sobre comunicação. Então, eu trouxe até um exemplo aqui que foram sobre os agricultores do Iraque. Quando o governo teve o problema no Iraque, né, com a queda do Saddam Hussein, o governo quis se apropriar das terras dos agricultores. Porém, os agricultores eles tinham uma safra que já estava quase pronta, então ficou tudo muito pobre, né? Questão básica de alimentos, então ficou uma situação muito precária. Então, os camponeses, eles já tinham toda a plantação pronta, e o governo queria tomar. Por quê? Porque o governo encontrou petróleo naquelas terras, né? E aí foi contratado um negociador
E o negociador, ele conversou tanto com os agricultores quanto o governo. Então ele perguntou para os agricultores, mas em quanto tempo vocês precisam para fazer a colheita? E os agricultores responderam que eles precisavam de 6 meses. E ele perguntou para o governo, quanto tempo vocês esperam para fazer aqui a extração do petróleo? E o governo respondeu que eles iriam fazer em 3 anos. Então, o que acontece? Havia tempo suficiente para os agricultores fazerem a colheita. Então, conseguiu-se uma negociação onde os agricultores fizeram a colheita, o governo não precisava, naquele momento, fazer extração do petróleo, porque existia toda uma preparação antes. Então, os agricultores eles conseguiram fazer a colheita, e quando o governo pegou esse terreno com o petróleo, eles destinaram os agricultores com outras terras. E assim conseguiu-se uma negociação. Qual que é a importância disso? Como os agricultores eram civis, né, eram pessoas comuns, seria uma batalha sangrenta, porque eles estavam se negando a deixar o território. Então, existiria ali uma guerra civil. Então, a negociação, a comunicação, o entendimento evitou tudo isso. E é isso que a gente precisa pensar no nosso ambiente de trabalho. Por que eu tenho tanto problema com aquele setor? Por que tanto conflito? Por que tanto ruído? Não é mais fácil entender o que o outro precisa? Por que você precisa disso? Por que precisa daquilo? Conversando, você consegue alinhar alguns pontos e evitar muitos atritos. Então, continuando aqui, eu até coloquei bem destacado: a assertividade não significa agressividade. Então, você precisa ser objetivo e ter empatia pelo que você está dizendo, entender o contexto. E agora a gente vai ver alguns modelinhos aqui, algumas dicas para você melhorar a sua comunicação. Então, primeiro, existe o feedback e o feed forward. O que significa? O feedback, ele olha para o passado. Então, quando você recebe lá um feedback do seu RH, ou quando você é um líder e você proporciona o feedback para um colaborador seu, alguém da sua equipe, você está focando no passado. O que a pessoa fez? O que ela fez e não deu certo? Por isso que essa questão do feedback, ela é bem sensível e muito importante no ambiente corporativo. Mas também pode acabar ali prejudicando, desmotivando um funcionário. Então, algumas regrinhas aí do feedback, né? É importante que a pessoa não se baseie só aí no dia a dia, mas também que conheça algumas técnicas de feedback, porque muitas vezes é o próprio líder e não o RH quem fornece isso, né? Porque não necessariamente você precisa ter toda uma formalização. Às vezes você chama lá na salinha de reunião e fala, olha, aqui não foi legal, tudo mais. Ou o funcionário, né? O colaborador, ele chama você e pede um aumento de salário, e você precisa dizer o porquê que não consegue dar, o que a pessoa tem que melhorar para merecer aquele aumento, ou até mesmo uma promoção. Então, no feedback, é importante que no que você falar algum defeito, sempre diga mas, ou quando você falar algo bom, mas precisa destacar também algo ruim, fale mas para que amenize a comunicação. Por exemplo, olha, você errou muito as emissões de nota fiscal, mas em relação aos controles de follow-up, qualquer que seja, está muito bom. Então, o feedback, ele vai focar em algo que já passou, ele vai destacar algum erro, algum mérito que a pessoa teve. O feed forward, ele é a ênfase no futuro. Até ficou em inglês ali, né, o future, mas é no futuro. E ele foca no que pode ser desenvolvido. Então, se você quer crescer na carreira,
você precisa fazer alguma coisa diferente. Não é fazendo todo dia a mesma coisa, legalzinho, que vai te levar ao sucesso. Você precisa estar sempre acrescentando algo a mais e buscando conhecimento, melhorando habilidades. É isso que faz um profissional crescer numa empresa. Não é fazendo sempre o mesmo, cumprindo os horários. Já passou o tempo de que quem crescia na empresa era o que estava mais tempo lá. Tem pessoas que entram novas e entram com um cargo melhor, um salário melhor, porque são promissoras a entregar alguma inovação. Então, você precisa pensar realmente de uma forma diferente, além da sua rotina. O ambiente corporativo, ele exige isso das pessoas, né? E essa questão da comunicação, ela é primordial para você crescer numa organização, ou até mesmo para você ter um contato melhor com o cliente, estreitar a relação com o cliente, ou até mesmo fazer novos, né? Porque quando você fala, comunica de uma maneira clara e o cliente entende, ele vai, poxa, ela me passou um problemão aqui, mas de uma forma tão simples, que para mim isso é muito importante, porque nem sempre o seu cliente tem o domínio da área de comércio exterior, né? Para você que é prestador de serviço. E para quem trabalha na indústria, assim como eu trabalhei muito tempo, na indústria acontece muito do seu gerente, seu diretor não entender nada de comércio exterior. Isso é muito comum, porque eles buscam pessoas que entendam do produto, do processo, do segmento, que vão lá na frente proporcionar as vendas. Então, ou que entenda muito de gestão, né? Eles buscam pessoas, porque o papel de gestor é cuidar das pessoas. Então, essa parte da comunicação, ela é primordial para o crescimento da empresa e para o crescimento profissional. Então, na escuta ativa, você não deve fazer interrupções, você deve realmente se concentrar no que a pessoa está falando, até porque é muito comum nós estarmos escutando, já estarmos pensando na resposta e já ir se atropelando. E quando acaba a conversa, meu Deus, o que a gente falou mesmo? Porque um atropelou o outro. Então, a escutativa é entender a conclusão da pessoa e depois se manifestar. Porque quando a gente interrompe, a gente está já criando na nossa cabeça a conclusão daquilo. A gente já está interpretando com antecedência uma coisa que nem foi terminada ainda. Então, essa questão é bem importante, né? A gente realmente parar e escutar a pessoa. Fernanda, mas você falando parece tudo perfeito, né? Não, eu aprendi muito com o tempo, tanto que eu busquei cursos de oratória, de comunicação, justamente porque não basta você entender de comércio exterior, você tem que entender, você tem que ter outras habilidades. Eu conheço muita gente que é ótimo em comércio exterior, mas não grava um vídeo, não gosta de lives, porque não consegue se comunicar no público, publicamente. Então, isso acaba impactando muito a carreira da pessoa. Porque imagine você querer chegar à liderança de uma empresa, ou se você trabalha numa multinacional, você vai ter que se expor, você vai ter que fazer reuniões, você vai ter que falar, fazer apresentações, mostrar os resultados da empresa, e nessas reuniões com a diretoria, você vai ser questionado, criticado, e você vai ter que saber lidar com isso, que aí faz parte do restante aqui que eu tenho para mostrar para vocês. Então, aqui na escutativa também é a questão de, mesmo que você não concorde, seja gentil. É muito comum as pessoas já explodirem, não, mas eu não vou fazer isso no meu setor. Não, porque o carregamento vai atrasar, porque não tem espaço no armazém para descarregar o caminhão. É muito comum a gente se estressar. E isso é de ser humano. O ser humano, ele é movido à emoção. Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar essas habilidades que vão elevar o nosso patamar como pessoa e profissional dentro da empresa. Outro ponto é a empatia. A comunicação assertiva, ela trabalha muito a empatia, porque você precisa interpretar o contexto. Poxa, o financeiro está reclamando que sempre chegam as guias muito tarde para fazer o pagamento ou para fazer
o débito dos impostos muito tarde, precisa de liberação interna, o banco já não funciona mais, e aí tem que parar tudo o que está fazendo para poder fazer a liberação. Então, converse com o financeiro. Até que horas vocês precisam? Como a gente pode melhorar? Porque é muito fácil dizer que a carga não liberou porque o financeiro não pagou. Ok, mas quando você passou para o financeiro? E o que vocês estão fazendo para melhorar? Toda semana vai ter esse problema? Toda semana vai ficar carga parada? Porque aí se torna fácil culpar alguém. A gente não pode ficar atrás de um culpado, a gente precisa focar na solução. E assim evita-se os julgamentos, né? Ah, ele não pagou porque ele não quis, ou porque aí fica aquela briguinha já pro lado pessoal, né? Ah, porque a gente não se dá, porque ele encrenca com o meu processo, e aí começa a trazer isso pro lado pessoal, desmotiva, causa ali a rotatividade de pessoas, então tudo isso é bem importante você trabalhar em você e também levar isso para a empresa, né? Tentar, a partir do momento que você ouvir e conversar, e não já de uma forma agressiva, a pessoa que fala leve, que fala devagar, que fala de uma forma clara, ela é a mais ouvida numa discussão. A pessoa que grita, ninguém está ouvindo ela. Ela está lá gritando, mas ninguém está absorvendo o que ela está falando, né? Então, vários pontos elevam a sua autoconfiança, essa parte da comunicação, onde você consegue transparecer o que realmente precisa. Outro ponto são os treinamentos. Então, treinamento técnico, pessoal, eles também possibilitam a produtividade. Ah, mas a empresa não investe em treinamento. Gente, hoje o que mais tem na internet são lives, cursos gratuitos ou bem acessíveis, cursos com qualidade, profissionais aí da área que já trabalham há muito tempo no setor. Não necessariamente precisa ser um curso super caro, né? A gente vê aí que tem muitos cursos, mas tem que cuidar também com questão de atualização, para ver se já não é um tema antigo. A gente sabe que no Comex tudo muda muito rápido, na legislação, tudo mais, então a gente precisa estar sempre se atualizando. E existem muitos canais para atualização, então treinamento não é uma desculpa depender da empresa. Eu trabalho já, né? Estou na minha vida profissional aí há 15 anos, e lá no início era muito mais complicado você achar um curso grátis ou acessível, e era tudo presencial. Às vezes você achava um curso muito bacana, mas você tinha que se deslocar, e aí tinha que pagar a viagem, né? Às vezes a empresa pagava, às vezes não, então você perdia muita oportunidade. Hoje em dia não, hoje em dia é muito acessível. Então, eventos, né, networking, tudo isso é muito importante para o nosso crescimento e também para as melhorias internas. E também em relação aos treinamentos, outro ponto que eu acho bem importante, que eu fiz muito durante a minha carreira, foi a questão do benchmarking. O benchmarking, ele é quando você troca informações com uma outra empresa, não precisa ser do mesmo segmento, mas você faz uma troca de melhores práticas. Então, por exemplo, na época da pandemia, eu trabalhava numa empresa que importava alimento. É a maior distribuidora de alimentos da América Latina. E eu fiz um benchmarking com uma empresa de processadores. Então, eu consegui ter várias ideias a partir das implementações que eles faziam por conta da pandemia e o que eles tiveram que mudar para conseguir reduzir custos nas importações. Então, essa questão do benchmarking ela é fundamental para você melhorar os seus procedimentos, e isso você só agrega ainda mais para sua carreira, né? Ou até mesmo para o crescimento aí da sua empresa, se você for um prestador de serviço. Um outro ponto bem importante é relacionado à inteligência emocional. Isso é muito tratado, né? A inteligência emocional, ela está presente aí em vários setores, segmentos, mercados, e até hoje em dia, com a globalização, é tudo muito acelerado. O Comex brasileiro não é algo fácil em relação à burocracia que nós temos. Então, tudo isso acaba ali agregando
o nosso estresse, para a nossa ansiedade. Então, a inteligência emocional, ela traz o autocontrole sobre ações e emoções. E também trabalha a automotivação. A gente não pode acordar todo dia achando que vai ficar super motivado, mas a gente tem que ter disciplina e constância. Mesmo que você não queira, faça. O mínimo que for, faça. Eu tô com preguiça de ler um livro. Lê uma página, não tem problema. Às vezes naquela página vem algo tão interessante para sua vida que vai te motivar a ler mais, ou que você já vai ter como algum aprendizado. E conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Então, o conhecimento sempre vai ser algo muito agregador na sua vida e na sua carreira, né? Então, a inteligência emocional, ela precisa ser trabalhada, principalmente se você quer exercer um cargo de liderança. Porque quando você é líder, você vai lidar com pessoas com diferentes perfis. Então, vão ter pessoas mais estressadas, pessoas mais tranquilas, pessoas que enrolam mais, pessoas que produzem mais, e aí você vai ter que saber lidar com cada característica deles. E essa é a importância de trabalhar a sua inteligência emocional. Pontos de atenção. Então, quando nós vamos tratar sobre comércio exterior, nós temos que ter certeza das demandas. Principalmente quando é alguém novo na equipe, algum funcionário que acabou de entrar, você precisa passar a informação de uma forma que ele saiba fazer. Porque depois que ele erra uma nota fiscal, erra qualquer informação que tiver no follow-up, alguma coisa assim, você vai ser responsabilizado, porque era sua responsabilidade treinar. Então, essas dúvidas de demandas, elas são bem importantes também entre setores na empresa. Você precisa conversar, alinhar procedimentos com os seus colegas internos, assim como com seus fornecedores, né? Então, fazer uma reunião, muita empresa, acontece um problema, troca de fornecedor, mas nem sempre isso é solução, porque ele também vai ter que se adequar aos seus processos, seus procedimentos, entender o seu fluxo, e nesse caminho ele pode acabar errando, né? E aí um erro pior ainda. Então, essa questão de demanda, ela precisa ser muito bem entendida. Outro ponto, revisar a informação. Gente, não escrevam um e-mail, saiam enviando de qualquer forma. Revisem, leiam de novo. Às vezes são segundos que você perde ali, mas evitam lá na frente aquele monte de e-mail. Até tem um modelo ali, um exemplo para passar para vocês. Evita aquele monte de e-mail, sabe? Que fica rolando e cada resposta vem com adicionando fulano, adicionando ciclano. Isso é bem comum nas empresas, né? E aí, nós temos também, né, além de revisar a informação, a questão de ser prolixo. Por que acontece? O que é ser prolixo? É uma pessoa que fala e não diz nada, basicamente isso, né? Alguém que fala, mas não consegue se comunicar, ele não consegue passar a mensagem que ele quer. Então, isso é muito complicado para quem atua, quem precisa de alguma informação mais urgente, ou que precisa de uma informação importante, porque a pessoa ela começa a falar um monte de coisa até chegar na mensagem central e não consegue focar. Então, isso acaba perdendo a atenção do receptor e a pessoa já não sabe mais qual seria ali a mensagem que ele quer passar, né? Então, isso é bem, bem importante. Esse tipo de perfil ele é bem fácil de identificar, né? Porque aquela pessoa que fala, mas ninguém sabe onde quer chegar. Então, tenha atenção, né? Veja se você é esse perfil, porque no ambiente de trabalho ele se torna bem, bem complicado. É basicamente uma pessoa assim que
enrola, né? Às vezes foi cobrado por alguma coisa e acaba enrolando, não entrega, ou não sabe responder e não assume. Ninguém sabe tudo, né, gente? A gente não é o Google, então não tem problema dizer que não sabe, mas você precisa ter a iniciativa de correr atrás de quem saiba, né? E trazer informação, trazer a solução. Ninguém, não espera-se que ninguém saiba tudo naquele momento, mas é importante que a pessoa tenha um perfil proativo que principalmente vá atrás da informação, né? Também toda ação tem uma reação, né? Então, o que você falar, você tem que estar preparado pelo retorno, o que você vai ouvir de volta. Então, cuidem com o que falam, né? Como dizem, o peixe morre pela boca, então é melhor pensar do que falar. Muitas coisas a gente tem que guardar para a gente, muita opinião, né? A gente vê questão de política, às vezes a pessoa se manifesta de uma maneira errada, e isso pode prejudicar, né? Tem aí a rede social, o LinkedIn, que é uma rede profissional, então você tem que cuidar da forma que se comunica, porque a linguagem ela não é só verbal, ela tem a linguagem não verbal, a escrita, tem a postura, né? O jeito que você se impõe na frente do outro. Então, essas questões também são bem importantes, principalmente em rede social, o WhatsApp mesmo. É importante ter essa consciência da comunicação, porque às vezes você escreve de uma forma até engraçada, mas quem está recebendo a mensagem pode interpretar de uma forma grosseira, né? Pode achar que você está bravo, e os emojis estão aí justamente para conseguir aliviar um pouco essa seriedade da escrita verbal, né? Não verbal. Então, cuidar, né, dessa parte da escrita também, que é uma linguagem, né? Uma forma de se comunicar. Então, para que você consiga passar, principalmente, é muito comum você ter um diretor que esteja viajando, ou seu gerente, o seu chefe, quem quer que seja, e aí às vezes você passa uma mensagem, ela não é bem interpretada, ou ela não é muito clara e acaba passando de uma forma errada, né? A pessoa entende errado e já cria. A gente sabe que no Comex tudo vira um auê, então tem que cuidar muito com essa questão. E saber a hora certa de falar, né? Principalmente se você está numa reunião, manifestar a sua ideia, primeiro escuta, né? Qual é a proposta, o que está falando, tenha certeza de que o que você vai falar já não foi falado, porque às vezes no final da reunião as pessoas começam a comentar coisas que já foram faladas na reunião, né? E outra coisa também é prestar atenção, né? É muito comum nas reuniões ficar mexendo em celular, ficar atento aos e-mails. E no momento da reunião, você tem que prestar atenção. Principalmente agora nessa, né, como a gente está no mundo online, né, que as reuniões já não são 100% presenciais, é muito comum a gente entrar na reunião, estar falando e ver a pessoa assim, né? Olhando para o canto da tela, olhando. A gente já sabe que ele não está 100% prestando atenção e que não vai entender o conteúdo 100%. Então, principalmente aqueles que nunca ligam a câmera, né? Então, ligar a câmera também é um sinal de respeito, né? Principalmente se você está falando com o seu líder ou está fazendo uma negociação. É muito estranho negociar com uma tela preta. Então, você tem que entender isso. Quando você olha a pessoa no olho, você consegue ter uma aproximação melhor, mesmo que virtualmente. Então, poxa, você está olhando, a pessoa está olhando para você, está prestando atenção. Agora, quando você está numa tela preta, é uma sensação muito ruim. Você parece que não está negociando, parece que está falando sozinho, né? Principalmente quando a pessoa demora para responder. Então, cuidem. São detalhes que parecem insignificantes, mas são muito importantes para o nosso dia a dia e para a forma com que a gente tem o retorno das pessoas, né? Então, todo mundo gosta de ser bem tratado, todo mundo gosta de ser ouvido, mas a gente tem que saber ouvir também.
E aí, aqui, eu até trouxe um exemplo, né, do que eu falei lá atrás sobre os e-mails. Gente, eu trabalhei em empresa que eu importava para 17 CNPJs, então eu lidava com pessoas do Brasil todo. E tinham vários processos, vários problemas, né, que aconteciam, me copiavam, e aí ficava esse às vezes o link lá no meio, né, de encaminhado, e de repente ele adicionando fulano, aí bota o arroba e o e-mail do fulano, arroba ciclano, tudo isso. Gente, às vezes o e-mail tá gigante. Quem foi adicionado lá por último não vai ficar rolando a barrinha ali para ler o que aconteceu. Alguém vai ter que explicar para a pessoa, ou vai levantar da mesa ou vai dar um telefonema. É impossível numa rotina você parar para ficar lendo histórico de e-mail. É até um absurdo, na verdade, né? E assim, às vezes a pessoa é adicionada num e-mail que nem tá completo, porque às vezes encaminha, às vezes responde um e-mail, o primeiro e-mail, aí já tinha rolado um monte de conversa, às vezes já aquele e-mail já foi numa conversa paralela, voltou. Gente, é uma coisa tão simples e é o que mais prejudica dentro de uma organização. E principalmente quando o assunto já foi resolvido, a pessoa demora alguns dias para ver o e-mail e aí retoma o assunto e aí começa de novo lá a briga interna. Então, você também, se você foi adicionado no e-mail, poxa, viu que o e-mail já rolou faz 5 dias. Esquece. Se ninguém te ligou, se ninguém foi na tua mesa, acabou o assunto, entendeu? Agora, você não pode ser responsável por uma coisa que está rolando um e-mail gigante e você ser responsabilidade por ler tudo aquilo para ver o que aconteceu. Alguém tem que ser responsável por aquilo. É a mesma coisa os campos para, o de e o para e com cópia, né? Então, assim, cachorro com muito dono morre de fome, não adianta. Então, não adianta você colocar 15 contatos no para. Não vão resolver. O para é específico, é um dono. Tem que ter um dono. Quem que vai responder isso daqui? Ah, é o fulano, mas claro, vai necessitar de mais um monte, mas tem que ter um líder. É a mesma coisa uma empresa, um setor, tem que ter uma liderança. Qualquer coisa que a gente faça na vida sempre tem alguém que vai puxar a atividade, alguém que vai puxar a responsabilidade. O e-mail é a mesma coisa. Então não adianta você colocar 15 pessoas lá no para, assim como já recebi várias vezes, 15 pessoas aí em cópia para o diretor, ou eu estava em cópia. Isso é ridículo, gente. Tem que ser um dono, tem que colocar lá o para fulano que vai resolver, o fulano que vai tomar a frente daquilo, mesmo que ele tenha que delegar. Mas tem que ter um dono, sempre. E aí, né, a gente parte para o óbvio, precisa ser dito. Existe até um livro do Jacob Petrie que ele fala justamente sobre o óbvio que ignoramos, né? Então, são coisas que pra gente é óbvio, para o outro não. Então é a mesma coisa, poxa, você tá falando com uma pessoa que não é da área de comércio exterior, ela vai entender tua linguagem? Claro que não. Você vai ter que conversar com ela como se estivesse conversando com uma criança que ainda não estuda. Então, eu já tive casos, por exemplo, meu diretor, ele não conhecia sobre o comércio exterior. Então, não adianta falar um monte de palavras que não é do dia a dia dele, porque ele não vai entender. Assim como não adianta eu contar os detalhes do problema que ele não vai entender. Ele perguntava quando que a carga deu problema, ok, quando vai ser liberado? Ah, porque depende da Receita Federal, e daí o mapa, e a Anvisa, e isso, e aquilo, e o despachante. Ele basicamente quer saber quando vai ser liberado. A previsão para liberar é tal data. Pronto, resumam. Não adianta ficar querendo explicar, a não ser que ele peça, claro, mas se ele pedir, você tem que saber falar de uma maneira clara na linguagem que ele vai entender. Porque senão, poxa, se ele já está com outras preocupações, se ele já está estressado, ele vai acabar tendo aquilo como mais um mega problema, às vezes nem é isso, eu já vi muito probleminha de rotina sendo transformado numa coisa gigante, coisa para quem está na área era coisa simples de resolver, mas para quem não está, achava que era um absurdo, né? Que ia ser multado, isso e aquilo, e não era assim. Então, a gente tem que entender a linguagem do outro, né? Então, a gente tem que passar a mensagem de forma transparente, segura e com respeito mútuo. Tem que ter autoconfiança. Eu sempre digo, né? A pessoa,
quando ela tem aquela insegurança de passar uma informação, é porque ela não sabe exatamente o que aconteceu. Muitas vezes, essa insegurança ela tá ligada à autoconfiança, né? Porque assim, quando você domina o assunto, você tem autoconfiança para falar. E mesmo que a pessoa te faça uma pergunta que você não saiba responder, você vai assumir, não, eu não sei responder, mas eu já vou dar uma olhada. Já sabe mais ou menos o caminho que vai tomar. Agora, quando a pessoa não tem autoconfiança, ela precisa ler mais, precisa estudar mais, precisa conversar mais com as pessoas da área, fazer reunião com o despachante, porque assim, às vezes, por exemplo, o despachante passa, a carga caiu em canal vermelho, vai para a vistoria e tudo mais. Aí, quem é da indústria não tem essa rotina do despachante, não tá lá recebendo as mensagens, protocolando, anexando documentos. A rotina é um pouco diferente. Até a rotina na indústria tem muita parte administrativa, né? Então, gente, essa questão da autoconfiança é aquela coisa assim, ó, liga para o despachante, me explica. E agora? Quais são os próximos passos? E se a gente enviar a documentação não der certo, o que acontece? Porque a partir desse momento você vai estar munido de informação e você vai conseguir repassar para a sua diretoria, para a sua liderança, o que de fato está acontecendo. E quando você não tem informação, você fica inseguro. E aí, num próximo problema, o seu diretor talvez não pergunte mais para você, pergunte para quem saiba, né? E aí isso acaba te afastando ali né, de um crescimento, porque os líderes eles querem pessoas que tragam informação correta, ponto. Então, essa questão de estudar, de buscar informação, ela é primordial para a parte da comunicação, tá? Elimina conflitos, né? A partir do momento que você sabe quais são os problemas, você para de ter briguinhas internas, conflitos, ruídos, porque aí você consegue enxergar qual é o problema e resolver, né? Ou até mesmo evitar. O engajamento da equipe, então, informações básicas, às vezes que não são faladas, acabam trazendo esse afastamento, né? Um acha que sempre trabalha mais que o outro, um acha que tem processo mais simples que o outro, que não é tão cobrado, que entra tarde, sai cedo, e aí começa aquela coisa de ficar um observando o que o outro faz, ao invés de focar no seu, né? Eu sempre achei muito importante isso, né? Não ficar prestando atenção no que o outro está fazendo, foca no seu. Deixa o que ele está fazendo, né? Prejudica, beleza, vai lá, comenta, né? Mas não foca no dele, foca no seu. A partir do momento que a pessoa começa a focar no seu, ela só cresce. Ela só cresce. Ela não observa picuinha, não se envolve com fofoca, e ela cresce na carreira, porque ela começa a focar e buscar melhoria contínua. E a oratória é uma habilidade que pode ser desenvolvida, né? A comunicação, oratória, essa coisa de falar em público, né? Começa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando vê já tá falando normalmente, porque às vezes tem pessoas que elas não conseguem nem falar com o diretor, né? Ficam super nervosas. Eu trabalhei com pessoas assim, eu sei como é. Então, ficam inseguros, com medo de receber alguma pergunta que não saiba responder. Isso é comum, não é algo de outro mundo, né? Então, gente, busquem, né? Vou fazer um curso de oratória? Não necessariamente, mas busquem algumas informações sobre comunicação, tentem se expor mais, né? A gente vê aí o sucesso das mídias sociais, né? Quem é muito rico no Brasil hoje? Influencer. O que o influencer faz? Bota um celular na frente no rosto, grava um vídeo e expõe. Faz uma dancinha, faz isso, faz aquilo, se expõe. Então, a pessoa ela precisa ser vista para ser lembrada, não adianta, né? E aí, gente, eu quero trazer um pouquinho para vocês em relação às melhorias que eu fiz em relação à comunicação na empresa, né? Porque eu trabalhei numa empresa que eram apenas duas no grupo, mas eu fiquei nessa empresa quase 6 anos e ela, quando eu saí, já importava para 17 CNPJs, para praticamente o Brasil todo, atendia 80% do Brasil.
Essa empresa, eu passei por toda a estruturação dela e teve muitos problemas, porque cada empresa que entrava, ela já tinha um setor de importação. Então acontecia aquela questão de, poxa, e agora vai ser todo mundo demitido? Porque a centralização era na minha equipe, né? Eu coordenava uma equipe e todo o processo importado tinha que passar pela minha equipe. Então, essas empresas que entravam novas, todo mundo ficava, e agora? Vamos ser demitidos? O que vai acontecer? Mas não, eram pessoas que eram realocadas internamente ou ficavam mesmo no setor, né? Até porque eram empresas menores, então às vezes era uma pessoa só que fazia, às vezes a pessoa pedia para ir para outro setor, às vezes a pessoa queria ir para outra empresa, e assim foi acontecendo para cada empresa. Mas, como cada empresa já tinha o seu processo, o meu trabalho era padronizar. Eu não podia ter uma forma de importação para Santa Catarina, outra forma para Minas Gerais, outra forma para São Paulo. Tinha que ser padronizado. Os processos têm que ser padronizados, né? Não se pode fazer o que quer. E para isso deu muito problema, porque imagina, você tem toda uma cultura diferente, você tem procedimentos, porque por mais que os processos aduaneiros sejam federais, entre os estados tem muita diferença ainda. Então isso é complicado, porque eu tive que aprender muito como funcionavam, né? E numa dessas questões, a gente estava tendo muito problema com coisas pequenas, né? Que estavam estressando, que estavam atrasando liberação, tudo isso. Então, como importava muito processo rodoviário, acabava impactando muito na questão de liberação em fronteira. E para melhorar toda essa comunicação interna, eu comecei a elaborar o workshop. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês, para que vocês entendam como funciona essa questão do workshop e os benefícios que podem trazer aí para dentro da sua operação. Então, gente, quero passar para vocês algumas situações, né, os estudos de caso que aconteceram comigo. Teve uma empresa que foi comprada pelo grupo que eu trabalhava, e nessa empresa, uma pessoa que cuidava da parte financeira internacional, né, que fazia o fechamento do câmbio, e tinha uma pessoa que era do operacional de Comex. O que acontece? Essas duas pessoas, elas sentavam uma na frente da outra. Então, a forma de comunicação para pagamento era a seguinte: quando uma tinha, no financeiro a fatura estava em cima da mesa, é porque era para pagar. Se estivesse na gaveta, é porque o prazo ainda era estendido, não precisava pagar naquele dia. Então, olha a comunicação que foi gerada, né? Totalmente dependente daquelas duas pessoas e com riscos, né? Imagina se acontece alguma coisa, que a pessoa não vai trabalhar, ninguém fica sabendo qual que é a rotina, o que, que era para fazer. Isso acontece muito nas empresas, né? Essa dependência de informação. A pessoa sai da empresa e leva a informação junto. Então, esses pontos, eles são bem importantes. Internamente, montar um fluxo operacional que funcione, que se adeque aos padrões. Eu fui auditada pela KPMG, pela PwC e pela Ernst Young, que são as maiores do mundo, né? E a PwC era justamente essa parte operacional. Então, era visto todo o ligamento das atividades, ou seja, a ordem de compra, o comprador que fez, então, até mesmo se olha pelo usuário. Então, por exemplo, uma pessoa do financeiro emitiu uma ordem de compra que seria uma rotina de compras, né? Isso não passa numa auditoria, justamente porque não é rotina do financeiro, né? Então, esses pontos, eles precisam ser muito bem alinhados, justamente para que não corra riscos. Então, poxa, a gente sabe que o risco não tem como ser evitado, sempre vai ter. Agora, a gente precisa saber como tratar. E essa questão de alinhamento, de criar um fluxo, procedimentos, faz parte da comunicação, né? É a forma que a empresa tem de localizar
quem é responsável pelo quê, o que se deve fazer depois, quais são os passos seguintes, né? Então, quando a gente fez a integração dessa empresa, eu tive um problema muito grave, porque a pessoa ela não conseguia se adequar a um outro padrão, e ela estava em outro estado, ela não estava sentada na minha frente, não era só eu levantar e colocar um papel na mesa dela, né? A gente tinha que encontrar meios digitais para fazer isso. Então, os sistemas ainda não eram integrados, ainda era tudo muito manual, via planilha. Então, a gente foi se adequando até encontrar a solução. Essa pessoa veio para Santa Catarina, na empresa, e conforme foi entrando mais empresas no grupo, o fluxo foi aumentando, e a gente teve ali que aumentar o quadro de pessoal, então entrou muita gente no financeiro, entrou muita gente no Comex, entrou muitos compradores, então a demanda de pagamento ela vinha de todos os lados, né? Inclusive dos prestadores de serviço. Então nós tivemos que fazer uma adequação muito grande para que a gente pudesse atender toda a nossa demanda. E com isso nós fizemos o workshop, onde nós colocamos a parte de Comex, quais eram nossas dificuldades em relação ao financeiro, o que a gente precisava que mudasse, que alterasse, né? E da mesma forma, eles também fizeram um workshop da parte deles, e a gente teve uma terceira reunião, onde foram reuniões separadas, né, para não ficar muito extenso, e na terceira reunião, cada um entregou seu plano de ação. Então, foi muito bacana, porque o principal disso tudo foi o engajamento que aconteceu e a sinergia entre os dois setores. Então, isso foi muito interessante. Então, assim, existe todo um fluxo que o financeiro não entende de comércio exterior. E a gente também não entendia. Então, o Comex não entendia que para fazer o pagamento de uma guia, precisava passar pela aprovação de outros gestores da empresa. E que tinha um gestor que era do Sul, tinha outro gestor que era do Norte, outro gestor que era do Nordeste. Então, o que acontecia com isso? A empresa era dividida por BUs, né? Então, cada localidade existia a sua filial. Neste caso, a gente não sabia que precisava dessa aprovação. E a aprovação acontecia com o gestor entrando no aplicativo do banco ou no computador mesmo para fazer a liberação. E às vezes essa pessoa estava em trânsito, alguma coisa estava em reunião, e a gente precisava entender. Então, qual foi a solução? Antecipar a informação. A gente começou a entregar de forma prévia ao financeiro as projeções da próxima semana, dos próximos dias, porque com isso eles trabalhavam fluxo de caixa. Então, esses gestores, eles perdiam tempo analisando, poxa, qual o impacto disso no caixa, né? Eu vou ter o dinheiro para pagar as contas de amanhã, porque era uma coisa que não era prevista. Então, esse alinhamento, ele trouxe muito ganho para a companhia e para o nosso dia a dia, que a gente deixou de se estressar com um monte de coisa. Então, é importante, tá? Focar nessas coisas pequenas, façam uma reunião, se alinhem, entendem por que o outro setor está reclamando tanto, assim como a questão, né, de a fábrica vai parar, que a gente escuta muito, né, e nem sempre vai parar. Então, precisa entender por que vai parar, porque não comprou antes. Se questionar, a próxima vez ele vai pensar antes de passar urgente, né? Ele vai se programar. Então, direto na dor. Então, até coloquei exemplos aqui, né? Como o despachante solicita a autorização de débito meio-dia. Tem outros pontos aqui, né? O deferimento DLI, o que precisa, então as informações que precisam ser mandadas, o exportador tem que mandar a documentação, dependendo do órgão anuente, tem que mandar rótulo, tem que mandar outras informações, né? Então, tudo isso é válido. O despachante registra a DI, com isso emite a nota fiscal, recebe o comprovante e é feita a liberação da carga. Isso daqui é um fluxo de informação muito macro, né? Bem macro, na verdade, que é só a parte final ali da chegada, do desembaraço da mercadoria. Então, tudo isso daqui, ele tem um impacto em algum setor.
contabilidade, financeiro, logística. E aí, a partir daqui, né? O fiscal liberou a carga, está liberado para carregamento. E o meu armazém tem espaço? Então, nós começamos a comunicar o armazém com antecedência das cargas que chegariam, porque assim eles já conseguiam se antecipar e deixar um espaço armazenado, principalmente dependendo do tipo de produto que você trabalha. Por exemplo, eu trabalhava com alimentos. Então, o alho, o pescado, né? Primeiro que tem a questão da carga congelada, a carga refrigerada, a carga seca. São tipos de cargas que não podem ser armazenados com outros produtos. E aí, basicamente, o workshop ele se torna uma troca de dificuldades em busca de soluções. E é muito bacana, gente, porque aí você mostra empatia, né? Que vem muito da comunicação assertiva, que é o que a gente está tratando aqui. É você realmente entender a dor do outro e se prontificar a resolver, achar a melhor solução, né? Um outro exemplo, quando eu iniciei numa empresa, tinha só um rapaz, né? Que trabalhava lá, e ele recebia as demandas do dono. E quando eu entrei, era para dividir as funções. E mesmo assim, o dono continuava a demandar ele com algumas atividades que eram para mim. E chegou um ponto que eu falei: não, a partir de agora, né, eu gostaria que ele falasse direto comigo, porque às vezes a informação não vinha completa. Então, eu precisava tirar alguma dúvida, aí eu ficava perguntando para o meu colega perguntava, e assim ia repassando a informação. Falei: não, pode dizer para ele que quem está cuidando dessa parte sou eu, né? E que eu me passo o meu contato ali para ele e tudo mais, a gente conversa. Então, ali, o que a gente eliminou? Um intermediário, porque quanto mais intermediário numa comunicação, mais chance de dar problema lá no final. Existem muitas dinâmicas, né, em palestras, em eventos, onde a pessoa fala alguma coisa no ouvido ou coloca um fone, faz uma leitura labial e quando chegar lá no final a informação não tem nada a ver com a que começou. Isso é muito comum. E isso, até mesmo, às vezes, você conta alguma coisa para uma pessoa, ela coloca algo a mais, aumenta a informação, e já virou notícia, já virou um problema dentro da organização, né? Aí começam as reuniões para alinhamento, para dizer o que melhorar, o que fazer, o que aconteceu, o que não aconteceu, né? E também os conflitos internos. Então, tudo parte da comunicação, toda a nossa vida segue a comunicação, né? Então, esse é o ponto primordial para você construir uma carreira sólida e principalmente ser uma pessoa de fácil entendimento, né? Sem ficar aí contornando e complicando as informações. Então, vamos voltar aqui. O que é importante, né? As questões ali internas. Nós temos, em relação no Comex, o alinhamento operacional, que é primordial, né? Então, eu já vivi também questões de, o meu colega vir falar que encontrou fulano da logística e ele pediu para agora não mandar mais o e-mail X, mandar o Y, para que agora não precisa mais documento tal, tem que mandar tal outra informação. Mas calma, espera, né? Isso está alinhado com todos estão sabendo disso, porque aí você chama uma pessoa que às vezes nem faz aquele processo e aí acaba tornando mais dificuldades, mais ruídos em toda a operação, justamente porque você não falou com a pessoa certa. Então, assim, não é uma pessoa que tem que ir lá e dizer, olha, agora não faz mais assim, faz assado. Não. Tem que se reunir, ou conversar de uma forma, de uma maneira mais formal, documentar, né? Ou colocar, olha, a partir de agora o procedimento vai ser assim. Porque quem está chegando, ou outra pessoa, às vezes tem alguém de férias, tem que saber o que mudou, tem que saber como funciona. Então, esse alinhamento operacional, ele reduz muito custos. Às vezes as empresas ficam buscando regimes especiais, soluções logísticas, né? Mas também dá para reduzir custo, evitar custos com um alinhamento operacional. Então, às vezes, numa informação que você passa, você evita da carga ficar mais uma semana no porto ou ficar um final de semana na fronteira,
tem tudo isso, né? Então, o alinhamento, ele é sempre necessário. Igual ter o importador e o despachante em sintonia, né? Como eu coloquei aqui, porque os dois têm que trabalhar juntos, né? Não tem. Eu sempre gostei assim de trabalhar em parceria, porque quando você deixa 100% a responsabilidade pro despachante, dependendo muito da empresa, tem empresas que eu sei que colocam responsabilidade mais pro despachante, né? A mesma coisa a conferência da documentação. Eu sempre instruí a minha equipe a conferir também. Então, o despachante conferia e a minha equipe conferia. Por quê? Porque se desse algum problema, qualquer erro que acontecesse, não era questão de repassar os custos para o despachante, a questão é, a carga vai ficar parada, vai gerar estresse, vai ter, teremos os custos, vamos perder dias de venda, né? Então, o estresse é muito maior. Então, para que responsabilizar só um? Então, eu sempre instruí a minha equipe a conferir também. São alguns minutos, mas que podem evitar lá dias, meses da carga parada e muito custo, né? Então, trabalhar em parceria é muito importante. O despachante também tem que trazer uma forma de comunicação clara para o importador, porque eu já trabalhei com despachantes que eles não avisavam o que estava acontecendo, né? Então, é muito ruim o importador não saber o que responder para o diretor quando ele te cobra alguma carga. Então, o despachante ele tem que estar ali passando informação, dizendo o que está acontecendo. E aí, com essas dificuldades, né? Porque eu tinha basicamente de 100 a 200 processos por mês. Então, imaginem, é muita coisa para controlar, né? Se eu for contar também as cargas que estavam compradas, que estavam acontecendo já a documentação e tudo mais, era em torno de 400 processos já ali, né? Documentação rolando. E o que acontece? Eu estipulei um dia na semana, fixo, uma reunião semanal entre a minha equipe operacional com o despachante. Então, era visto processo por processo, linha por linha. Qual o status? Ponto. Essa carga está parada por conta disso, tá? E porque falta o documento X, tá? E como está esse documento X? Daí o analista esqueceu de cobrar o exportador, né? E aí muitas coisas que vão ficando de lado na reunião voltava à tona. Então, a gente conseguiu agilizar muito as liberações, justamente porque não ficava parada por conta de documentação ou de esquecimento. Então, são coisas simples, mas muito eficientes para o dia a dia do Comex, tá? Outro ponto. Gente, dados são só dados. Tem que transformar em informação. Então, você sabe que importa 200 containers por mês. E daí? Se você não usar essa informação a seu favor, não vale para nada. Você só sabe que importa 200 processos por mês. Você consegue uma negociação melhor com o agente de carga, você tem que identificar se a sua equipe, o número de pessoas está compatível com a demanda, né? Porque se tem muita demanda e poucas pessoas, acontecem os erros, é inevitável, porque as pessoas não vão ter tempo de conferir tudo, de analisar, é aquela coisa de apagar o fogo, né? Vai fazendo o que for mais urgente. Então, isso daqui é super importante. E principalmente essa atualização sobre o mercado internacional, porque você vai entender quais são as projeções, né? Acompanhar. Poxa, tal país está em guerra, já sabemos que não podemos importar para lá. Então, tem empresas que têm essa sazonalidade, né? Então, uma empresa que vende chocolate, por exemplo, quando que ela vende mais chocolate? Na Páscoa. Então, ela vai começar a importar para Páscoa, mas sabe que nessa mesma época, não sei, digamos que seja na Europa, né? Tem o canal Suez que deu problema. Então, tem coisas que você se mantendo informado, você consegue evitar ou tomar outras decisões antecipadamente. Até porque você não precisa
ficar lendo jornal, nem digo isso, né? Ficar lendo jornal, vendo as notícias na televisão, mas conversando com pessoas da área. Muitos grupos no WhatsApp trazem informação, artigos, sites, e também ali, né? Às vezes você tem um colega que é da área, troca uma ideia com ele, você já vai saber de muita atualização. A inteligência artificial, né? Também trazer ao seu favor. A gente sabe que tem um chat GPT, mas tem outras ferramentas também, e está tendo muita live, muito curso sobre essas questões, né? Até já vi aí artigos, e o Comex, como vai ficar, né? Não vai mais precisar de despachante, mas a pessoa tem que ser informada justamente para não ter esse problema aí de sofrer antecipadamente. Então, gente, na comunicação, também é importante, por exemplo, né, tem plataformas de cotação de frete. Eu era uma pessoa que utilizava e ajudou na minha rotina, porque as cotações vinham sempre por e-mail e cada agente de carga tinha um modelo padrão. Então, para análise, né, para conferência, acabava tomando muito tempo. Então, essas plataformas foram bem úteis para a gente agilizar ali no processo de comparativo, né? Claro que eu não indico fechar sempre com o mais barato, nada disso, né? Eu acho bem importante ter parcerias. Tanto que na época da pandemia eu tinha alguns parceiros que sempre estavam me informando das questões e eu basicamente não sofri com espaço no navio porque ele já sabia qual era o meu volume e ele sempre deixava já reservado um espaço para mim. Então eu era prioridade para o agente de carga. Agora, quando você vai no mercado e fecha com todo mundo só porque é mais barato, você não é prioridade para ninguém, porque você também não deixou, também não tornou ninguém prioridade para você, né? Então, essa é a questão que é importante, você troca, né, essa parceria. E outro ponto, gente, são os termos técnicos. Então, assim, quando você vai conversar com uma pessoa, né, ela sabe o que é demurrage? Ela precisa saber o que é demurrage, né? Ela sabe o que é Incoterm, ela sabe o que é FOB, FCA, né? Alguns mais utilizados, o Xworks. Ela precisa saber? Não, eu tô falando com o pessoal da contabilidade. Gente, eles não vão saber os termos técnicos de Comex. Então, a gente tem que substituir esse termo pela palavra que mais se encaixa ali adequadamente, ou, ao falar o termo técnico, dar um exemplo para que a pessoa consiga associar aquilo, né? Eu via muito, eu até conversava muito com a minha equipe, porque eu via, às vezes, explicando para o financeiro, para alguma analista financeira, às vezes um assistente, alguém que está começando na empresa, que já não entendia o processo da empresa, muito menos de comércio exterior, falando que a DI, a LI, o que mais? Alguns termos, principalmente de documentos, a pessoa não sabia. E assim, às vezes a pessoa está começando a empresa, ela também fica tímida em perguntar, poxa, será que eu deveria saber isso, né? Então acaba ficando insegura de perguntar, sai de lá com mais dúvida do que quando chegou. Então é muito complicado. A gente precisa saber com quem a gente está falando. Poxa, conversar com o meu diretor, ele sabe o que é isso? Né? Eu já tive pessoas que me perguntaram que era Marinha Mercante, né? Então, e eram pessoas de outras áreas. E a gente fala muito naturalmente. Eu dou muita aula, muito curso, e às vezes, para profissionais de Comex, eles me falam, Fernanda, eu não entendi tal coisa, e são profissionais que já atuam no Comex. Só que existe toda uma carreira, né? Existe todo uma hierarquia, e talvez a pessoa ainda não está naquele estágio de lidar com tais situações. Então, a gente precisa, sim, identificar com quem a gente está falando. Aí a demanda de compras, né? Quem é do Comex lida direto com compras. E aí a gente tem, eu quero mostrar para vocês a questão de que, por mais que eu trabalhasse com um grande volume de importação, nós não tínhamos um sistema de Comex. Toda empresa vai ter um sistema, né? Mas é difícil encontrar uma empresa com um software de Comex. E geralmente é para emitir nota fiscal.
Então, eu fui atrás do sistema no mercado, tudo mais, né? Porque a gente chegou num patamar muito grande de importação e a gente precisava de um sistema porque a gente trabalhava com planilha e a margem de erro com planilha é muito grande. Mas, antes disso, eu tinha um fluxo de informação muito extenso, porque eu lidava com o restante do país. E a minha cadeia de prestador de serviço era grande, de operação era grande, porque eu entregava carga em vários armazéns. Uma coisa é tu importar 200 containers e entregar no mesmo lugar. Outra coisa é você importar 200 e entregar em 20 lugares diferentes, né? Desembaraçar em portos diferentes. Às vezes tinha que remover para outros recintos. Então, tudo isso gera um fluxo de informação muito grande, né? Então, o que acontece? Eu criei, né? Eu e mais algumas pessoas criamos uma planilha no Google Drive, onde nós tínhamos ali um modo online e liberamos o acesso para outras pessoas poderem acessar. Por quê? Porque antes ficavam sempre o comercial, o comprador, né? Todo mundo envolvido no processo perguntando quando chega a carga X, quando chega a carga Y, né? Então imagine você lá cuidando de uns 400 processos, como você ia parar tudo para ficar vendo qual o status? Então essas planilhas eram preenchidas e já alimentadas em tempo real. Então todo mundo já conseguia ver no mesmo momento o status da carga, né? Isso ajudou muito nós, na nossa operação. Então, nós tínhamos um plano de compras, onde já tinha uma projeção de compras, porque eu precisava entender essa demanda, porque eu precisava dar férias para pessoas, o nosso despachante precisaria contratar mais gente, né, para a equipe, a parte logística, tudo isso, então impacta, né? Aí tem a gestão de estoque, a partir dessa planilha do plano de compras, né? Então, por quê? Porque quando você compra, o comprador geralmente já lança no sistema uma ordem de compra, certo? Porém, quando não tem uma compra ainda firmada, certa, mas já tem uma base, uma projeção, a gente precisa ter essa visibilidade também. E não só quando a carga é comprada. Quando a carga foi comprada, já era. Não tem mais o que fazer, né? É seguir o processo. Mas quando a gente recebe essa informação da projeção, isso ajuda muito no dia a dia. Então, essa planilha foi justamente para fazer uma coisa que o sistema não fazia, que era projetar. O nosso sistema, no caso, né? Então, os compradores lançavam as informações lá e, conforme a compra se concretizava, tirava de lá. Com isso, fazia a gestão de estoque, a gestão financeira e tinha um fluxo de trabalho super adequado. E o nosso controle de Comex também era da mesma forma, online, e todo mundo tinha acesso, né? Alguns poderiam alterar, outros não. E também cada um podia entrar com o seu e-mail, tinha que fazer o login, porque qualquer alteração em qualquer célula, ele mostrava quantas alterações foram feitas e quem fez a alteração, o dia e o horário. Então ele era um dedo duro. É uma planilha no Google Drive super simples, gratuito que nós fizemos, e ajudou toda a nossa operação até a chegada de um sistema. Então, é importante que alguém encabece isso, que alguém inicie esse fluxo de informação, que alguém crie um controle efetivo. Não ficar criando planilha em cima de planilha, né? Mas uma planilha que tenha todas as informações que são necessárias para os procedimentos, né? Então, essa planilha aqui, ela foi... aqui tem um modelo, mas assim, são várias colunas, tá, gente? Muitas colunas aqui. E o financeiro conseguia trabalhar, o Comex conseguia trabalhar, os compradores também. Então, isso ajudava muito na gestão de toda a organização. E aí vem os pagamentos, né? Então, como eu já falei até lá atrás sobre o financeiro, que a gente até fez o workshop, nós tínhamos muito problema com essas aprovações de pagamentos. Porque às vezes tinha guias que podia pagar até as 4 da tarde, por exemplo, né? E não era uma limitação interna da empresa, era uma limitação do banco mesmo. Então, senão, por exemplo, CMS, né? Então a gente não conseguia carregar a carga, às vezes era uma carga salmão fresco, ficava na fronteira parado e tem é muito limitado os dias para consumo.
Então, você acaba perdendo muitos dias ali de venda. Isso impacta muito o caixa da empresa, né? Porque às vezes você já pagou o fornecedor e ainda não recebeu a carga, não vendeu, e até vender, às vezes você vende com 30 dias, até receber do cliente, o seu fluxo de caixa ali foi muito extenso. Então, ter todas essas informações na mão, ela vai ajudar muito vocês. Que são documentos necessários, né? O que o financeiro precisa para fazer os pagamentos, tanto de câmbio, o que o banco precisa para o pagamento de câmbio, carta de crédito, tudo isso, né? E aí, nós também fizemos o controle da variação cambial. Né? O que é a variação cambial? Variação cambial é quando você nacionaliza a mercadoria com uma taxa e paga o fornecedor com outra. A tua variação cambial pode ser negativa ou positiva. Esse impacto ele causou muito na época da pandemia, porque quando antes da pandemia o dólar estava 4,60, eu não lembro, estou chutando, tá? 4,60 e com a pandemia foi para 5. Então imagina você baseando o seu custo do produto, a entrada no estoque com 4,60 e depois pagando seu fornecedor R$ 5. Onde que fica ali, né? Esses 40 centavos? Fica voando. Então, todo esse trabalho de variação cambial, ele começou justamente para identificar quais são as perdas e os ganhos nessa parte cambial do processo. Uma forma de melhorar o fluxo de informações internos é documentar procedimentos. Isso é uma forma de, se alguém sair da equipe, alguém for substituído ou for para uma outra área da empresa, não levar a informação consigo. Porque, claro que os profissionais, né, a gente acaba sabendo muita coisa, até muito além do que a gente consegue passar, ensinar para outra pessoa antes da nossa saída, porque existe aquela coisa do feeling, né? Aquela coisa de já saber onde encontrar, onde arrumar e tudo mais. Então, o que a auditoria me ensinou foi a questão de documentar os procedimentos. E como funciona isso? Nós temos a questão de documentar passo a passo do que é feito no dia a dia na operação de vocês. Então, por exemplo, é criar um procedimento padrão. Isso você pode delegar para a equipe. Então, por exemplo, se você tem uma equipe de Comex que é dividido por carteira de produtos, né, ou por modais, é interessante que eles façam cada um da sua forma e o líder da área revise e também tenham assinaturas das pessoas que estejam aprovando, né, essa documentação. Para empresas grandes, principalmente que tem auditoria, é fundamental que tenha, né? Não é nenhuma opção, tem que ter, precisa ter uma operação documentada. Então, por exemplo, aqui é um modelo que eu tinha, né? Então, o Manual de Boas Práticas para Operação, a gente chamava de POP, que é o Procedimento Operacional Padrão, e neste procedimento, todas as atividades que fazíamos na área tinham que ser documentadas. Então, por exemplo, a emissão da nota fiscal. Tinha que dar print da tela, escrever onde preencher, os casos que eram diferentes, o preenchimento, né, as exceções, e tudo era colocado nessa documentação, todo o detalhamento, tá? O que isso acontece? Quando entra uma pessoa nova na empresa, você tem que ficar ensinando, certo? Ela vai sentar ao teu lado, você vai passar informação. Aí você ensina a emitir nota fiscal. Ela chega num campinho e esquece o que é para preencher. Quando você tem esse manual, basicamente você está ensinando a pessoa está ali escrevendo, anotando tudo. Quando ela tem esse manual impresso, ela vai seguindo passo a passo e quando tiver dúvida, ela vai perguntar para você. Isso já vai eliminar muito retrabalho e principalmente deixar duas pessoas fazendo a mesma coisa, né? Então a gente sabe que a rotina de Comex é acelerada, a gente precisa estar ali toda hora passando informação, respondendo alguém, ligação, tudo isso, liberando carga. Então, esse procedimento ele é bem interessante, tá? Ajuda muito aí na hora de você seguir com o processo, né? Principalmente a questão de deixar a pessoa bem treinada ou até mesmo substituir nas suas férias
porque é bem comum, né? Aí o pessoal pega férias e fica preocupado, às vezes tem que responder alguma mensagem. Então, dessa forma, acaba facilitando bastante. Tem profissionais que se sentem seguros. Opa, eu vou colocar tudo que eu sei aqui. Gente, se você pensa assim, se você guarda informação para você, então dificilmente você vai crescer na carreira. Por quê? Porque você vai crescer a partir do momento que alguém sabe fazer o que você sabe fazer. Porque se ninguém mais sabe fazer o que você faz, a empresa vai precisar sempre de você para aquilo. Então você vai querer crescer, vai querer mudar de carteira ou de setor, qualquer coisa do tipo, vai ser difícil, porque a empresa vai entender que só você faz aquilo tão bem, só você conhece aquilo também. Então, por isso que é importante repassar conhecimento, né? No dia a dia, ninguém vai liderar uma equipe sem delegar, tem que delegar. Eu já fui líder de equipe e eu sei, a parte mais difícil é você delegar, porque você acha, nossa, eu fiz isso aqui tanto tempo, fica insegura que a pessoa vai conseguir fazer, vai conseguir entregar da mesma forma. E, gente, eu fui vendo que a minha equipe fazia melhor que eu, então isso também te torna um bom líder, né? Porque você vê que, poxa, a pessoa que foi treinada por você está fazendo melhor do que você. Isso é muito gratificante. Então, não guardem informação, né? Coloquem no manual e a partir disso você consegue ali absorver mais atividades, não no quesito de ficar sobrecarregando, né? Mas fazer atividades diferentes, mais estratégicas, que vão encaminhar aí para o teu futuro, o teu sucesso profissional. Então, como eu coloquei aqui, né? A equipe tem acesso à mesma informação, a informação não se perde, deve ser salva em local acessível aos usuários, né? Então não adianta você fazer e guardar na área de trabalho, tem que ser uma pasta em conjunto, que todos tenham acesso, e o documento para auditoria, né? Então é um documento formal, ele precisa ser escrito de uma maneira clara e que deixe quem vai pegar, porque ele basicamente é um manual, então tem que ter todo o detalhamento do processo, né? Até porque aqui eu vou entrar no controle dos processos, então, gente, o fluxo de informação no Comex ele é gigante, né? Falando de maneira geral, a minha planilha online que eu comentei, ela tinha 96 colunas. Então, nós temos os dados gerais, que basicamente são o nome do portador, exportador, descrição do produto, o peso, o volume, e todas as outras partes ali que fazem parte mesmo, né, do fluxo de operações e de informações do follow-up, que é colocado tanto se você é um prestador de serviço para o seu cliente, quanto internamente mesmo se você é uma indústria, né, um comércio. As informações logísticas, né, previsão de chegada, previsão de embarque, Incoterm, o modal, tudo isso daqui você precisa ter o controle também, ter um follow-up. As informações aduaneiras, a lista de importação, declaração de importação, canal de parametrização, tudo isso daqui, e as informações financeiras, que é forma de pagamento, prazo de pagamento, taxa de vencimento, data de vencimento e a taxa cambial. Então, tudo isso daqui é um fluxo de informação que vai a partir da comunicação, né? E como você está entregando toda essa informação para outro setor, para o seu prestador de serviço, para o seu cliente? Como que está sendo essa troca? Como que eles estão tendo essa visibilidade? Porque só você saber não adianta. É a mesma coisa a pessoa que estuda e não pratica, né? Não adianta você ler um monte, estudar, mas se você não executa, isso não vai te levar para frente. Você só absorver conhecimento não adianta, você tem que saber aplicar também, né? Isso vai muito da comunicação. Então, se você é aquele que é uma pessoa mais quieta, né? Tem que começar a se expor justamente para que as pessoas comecem a te procurar mais, né? É muito comum dentro de um setor, no mundo corporativo, ter um setor e ter aquela pessoa que é a referência, né? Então, qualquer problema que teve, você nem sabe quem que resolve, mas você sabe que tem uma pessoa ali que é sempre prestativa, que vai atrás, então você vai nela. E naturalmente ela começa a se transformar o líder do setor, né? Então, isso é importante, isso é comunicação, né? Aquela pessoa, ela parar, escutar, entender, poxa, não sei o que faço. Você não vai responder, não é comigo, né?
Isso você afasta as pessoas, você acaba afastando. Poxa, você não quis nem ouvir o que ela tem, o problema dela. E às vezes a pessoa que não tá ali, você sabe, também não fala. E a pessoa fica lá se batendo, né? Então, essas pequenas coisas do dia a dia, essas questões pessoais, o seu comportamento, ele vai impactar muito na sua carreira, muito nos seus procedimentos, na sua eficiência. Então, ela precisa ser sim trabalhada porque ela é algo que pode ser desenvolvida, né? É a mesma coisa como dizem, não é porque você aprendeu apanhando que precisa ensinar batendo. Isso é uma frase bem comum, até porque uns anos atrás, no mundo corporativo, era muito comum, assim, né, as pessoas serem mais agressivas umas com as outras. E essa questão da comunicação assertiva, ela está sendo cada vez mais trabalhada justamente para ser aplicada no ambiente profissional, né, nas empresas, para que se tornem uma rotina mais leve, tanto porque nós passamos muito tempo, né, no trabalho com outras pessoas, então a gente precisa de mecanismos onde geram o bem-estar do profissional, né? Então, essa parte de comunicação assertiva, né? Você identificar, ter empatia pelo que o outro está fazendo, pelo que o outro está passando, vai ajudar muito você, vai ajudar muito na sua operação e vai gerar aí um clima mais agradável, né? Um clima profissional melhor. Gente, então, sobre comunicação, né? Seria isso. Pratiquem, comecem a pensar, né, o que vocês falam, como vocês falam, naquela regrinha da respiração, né? Quando alguma coisa estressar, né? Respirem, oxigenem o cérebro, porque os nervos, eles se acalmam, né? E tem momentos difíceis, a gente sabe disso, não é fácil, o mundo corporativo não é leve, mas a gente tem que saber trabalhar da melhor forma possível para até não gerar aquele arrependimento depois, né? E trabalhar no fluxo de informações internas, né? Então, a comunicação ali, ela atinge tanto a parte pessoal quanto a parte operacional mesmo, né? A parte estratégica da empresa que mexe lá direto no caixa, no estoque, no contábil. Então, tudo isso vai impactar aí a carreira de vocês. Qualquer dúvida que tiverem, entrem em contato. Tem as minhas redes sociais, tem o meu telefone, tem o meu e-mail. Fiquem à vontade. Me sigam também no YouTube, me sigam no LinkedIn, no Instagram. E qualquer dúvida, entre em contato, que eu estou à disposição. Muito obrigada e até a próxima.